Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Politicando, né? E hoje nós vamos falar sobre um projeto que foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados nessa quarta-feira, que gera preocupação, né? Eu sei que os prefeitos estão todos felizes, estão satisfeitos, mas quando a gente olha do ponto de vista das contas públicas, olha, a preocupação é grande. Veja só. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira o projeto de lei complementar 270/2016. O que ele diz? Que ele permite aos municípios receberem verbas de transferências voluntárias, obterem garantia direta ou indireta de outro ente, né? E também contratarem operações de crédito. Agora olha o detalhe. Mesmo se não reduzirem despesas com pessoal que estejam acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 60% da receita corrente líquida. Isso acende todos os sinais vermelhos, onde no momento em que o governo federal e os governos estaduais estão falando em crise fiscal. E a situação da crise fiscal dos municípios é tão grave, em alguns casos muito mais graves, do que nos próprios estados. Então, o que está acontecendo aqui? Se o município, se o prefeito, ele pode fazer dívida acima, receber transferências, ou seja, se você não estimula o prefeito a ter austeridade em sua gestão, o que nós teremos daqui em pouco tempo são municípios com situação fiscal ainda muito mais preocupante do que tem hoje. E olha que a situação hoje não é boa. Para vocês terem uma ideia, o jornalista Hélio Gurovitz, que ele é especialista em economia, e ele é colunista do G1, Estadão e a revista Época, ele traz alguns números interessantes aqui para a gente estar vendo. Por exemplo, ele afirma, olha só, que na última análise publicada pela Federação das Indústrias do Rio, a Firjan, com dados de 2016, 86% dos municípios brasileiros estão em situação fiscal crítica. Repito, 86% dos municípios brasileiros em situação fiscal crítica. E você veja aí, como no Tocantins, onde você tem meia dúzia de municípios praticamente que tem uma receita própria até considerável, né? O resto, todos vivem de FPM. Então, assim, são municípios na situação de penúria, como prefeitos com maior dificuldade para pagar salários, para pagar fornecedores. E a gente agora, fazendo esse liberou geral, eu acho muito preocupante. O jornalista Hélio Gurovitz, ele afirma uma coisa interessante. Olha só, ele diz que, por exemplo, olha só, que ele defende que para preservar a saúde fiscal dos municípios, o correto é não permitir a gastança, ou seja, ao contrário do que a Câmara e também o Senado, que tinha sido aprovado pelo Senado, estão fazendo aqui. Mas oferecer meios eficazes para o corte de despesas, como autorizar a demissão de funcionários, que hoje tem estabilidade. Essa tal da estabilidade, ela é complicadíssima. Eu sou contra esse instrumento, essa instituição da estabilidade. Eu acho que tem que repensar essa questão, ou nós vamos ter muitos problemas aí para frente, mais grave inclusive nessa área, não vamos resolver esse problema fiscal tão cedo. Por exemplo, ele diz o seguinte também, reduções de pagamento de aposentadorias e pensões nas mordomias, fundamental, né? Acabar com esse negócio de mordomia dentro de município, como tem que acabar dentro do Estado, dentro da União. Essa figura endeusada, quase mitológica que nós criamos da autoridade tem que acabar. Ele é simplesmente um servidor público, ele é um servidor público digno de respeito como todo servidor público, estou falando dos cargos eletivos, e ele não tem que ser tratado como uma espécie de semideus.
Isso é um absurdo. Eu acho, nós tivemos um episódio agora, para ilustrar bem, que não é muito direta a questão de gastos, mas também mostra esse endeusamento, essa situação com o ministro Ricardo Lewandowski, num avião, em que o cidadão, educadamente, diz a ele que tem vergonha do STF, ele quis mandar prender o rapaz. Isso é um absurdo, um abuso de autoridade, é o cara que se acha um semideus. E isso ocorre em várias graduações, em modulações diferentes. E uma delas é dando carro zero para cara, com 200 litros de gasolina mês a custa do contribuinte, é o tal do auxílio moradia para gente que tem residência própria. Enfim, tem que acabar com isso. Ele é um trabalhador como qualquer outro, tem que ser tratado com respeito como qualquer outro e tem que ter os mesmos direitos e obrigações de qualquer outro. Ponto. Isso tem que acabar. Olha só, o Gurovitz, o jornalista Hélio Gurovitz, ele diz o seguinte: derrubar o limite para despesas é exatamente o contrário do que deve ser feito caso caiam as despesas. Por quê? Porque a reclamação dos municípios é que as receitas caíram. Se as receitas caíram, o que se faz? Aumenta a despesa? Não, você reduz despesa, né? E o que está fazendo? Você está fazendo uma condição de dar mais dinheiro para o município que está todo endividado, sem exigir desse município que ele faça a sua parte, faça a lição de casa. O que é? Reduzir o seu custo. Todos têm que fazer isso, reduzir custeio. Acabar com emprego para parente, para amigo, deixar exatamente o que é necessário para tocar um serviço público com qualidade, não ficar fazendo de cabide, né, a coisa pública, enfim, é por aí. Pessoal, essa é uma situação muito séria, me preocupa muito, sabe por quê? Porque esse elástico não estica mais, esticou até agora. Governo arruma dinheiro de repatriação, dá um dinheirinho aqui, pega a dívida do INSS e divide por 240 meses e vai fazendo, e não se exige do gestor que ele faça a sua obrigação de reduzir custos, reduzir mordomia, reduzir viagens, reduzir diárias, enfim, que ele tenha a obrigação de ter uma máquina pública enxuta. Até agora não se falou. Só que aconteceu, o governo federal está perdendo as condições totais de ajudar, porque ele mesmo está todo lascado. O governo do estado aqui no Tocantins, por exemplo, nem se fala. O prefeito não conte, porque vai ser uma situação muito difícil nesse período de que o governador Mauro Carles diz que vai tentar readequar as contas públicas. Então é o seguinte: ou o prefeito vai ter uma máquina extremamente enxuta, ou ele não vai conseguir administrar. Aí vem a Câmara numa demagogia, num populismo absurdo e cria esse recurso para desrespeitar, desmoralizar uma das mais importantes leis desse país, que é a lei de responsabilidade fiscal. Vai permitir aumentar a receita, uma receita que na verdade é uma bolha, e através de transferências aqui, transferências ali, que não sei até que ponto o prefeito vai continuar esticando essa corda, empréstimo, endividamento dos municípios, enfim, não é a solução. A solução é que, primeiro, tomar muito cuidado na hora de criar município. Esse é outro dado muito interessante aqui, né? Por quê? Porque está dizendo, o jornalista diz o seguinte, veja só que interessante: apenas 136 municípios de todo o Brasil, apenas 136 municípios, diz a Firjan, arrecadaram mais de 40% de suas receitas com tributos municipais. Quase 82% dos municípios brasileiros, 3.714, de um total de mais de 5 mil e tantos municípios, não geraram nem mesmo 20% das receitas próprias deles em 2016. Dependem, sobretudo, dos repasses do governo federal para sustentar a máquina. E tem gente aí querendo voltar para a Assembleia o poder de criar município. É um absurdo. Não tem. Vira politicagem da mais barata. Deixa lá na Câmara com muito mais rigor, com muito mais frieza para se analisar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor,
curta o nosso vídeo, é muito importante para nós. Também é muito importante você se inscrever no nosso canal, tá aí embaixo do vídeo, inscrever-se. Clique aí, se inscreva, clique no sininho que vai aparecer em seguida para você receber os vídeos quando a gente for fazendo as atualizações por aqui. Abraço a todos e muito obrigado.